Esse é o conceito que eu considero mais importante que você deve aprender no Power BI para deixar de ser um iniciante. Que conceito é este? Nós vamos falar hoje sobre medidas. Medidas, para mim, é o conceito mais importante que você deve aprender em Power BI. Então, se você já conhece as medidas, fica nesse vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre elas para enriquecer o que você já sabe. Se você não entende sobre medidas, o que são, como calcular, nesse vídeo eu também vou mostrar o que é, como calcular, como aplicar as medidas em diferentes contextos e falar tudo a respeito delas. Então fique nesse vídeo que você tem muito a aprender. Você está chegando agora, não me conhece ainda, meu nome é Elias, eu sou engenheiro de planejamento e coordenador de planejamento, onde eu trabalho o tempo todo com Power BI, desenvolvimento de dashboards, no planejamento de engenharia de uma empresa multinacional. O que é uma medida? Medida é um cálculo dinâmico em que você pode colocar em vários contextos. De novo, medida é um cálculo dinâmico que você pode aplicar em diferentes contexto. Vou te dar um exemplo se você já trabalhou com Excel. Sabe quando você está tentando calcular alguma coisa no Excel, um valor único? E o que você faz? Você tem uma planilha do lado, você vai lá, clica numa célula e digita uma fórmula dentro daquela célula, fazendo uma soma, fazendo uma média, fazendo um soma-se, um conte-se, para pegar ou resumir algum valor, calcular um indicador. Medida é basicamente isso. No Power BI, a gente trabalha com colunas calculadas e com medidas para modelar os dados e gerar a informação que você precisa. Então, a medida é simplesmente um cálculo que se adapta em diferentes contextos. E eu quero que você tenha muita atenção, olha aqui, tenha muita atenção neste conceito sobre as medidas, que é o nosso contexto. Essa palavrinha você precisa entender o que ela é, como que ela funciona, o que são contextos. Então, fica aqui para a gente te ensinar. Um contexto é praticamente o ambiente em que aquela medida está colocada. Vamos logo criar uma medida aqui na prática para você ver como que ela se adapta em um diferente contexto, tá? Eu tenho aqui uma base de dados de manutenção, onde eu tenho aqui o número da OM ou da nota de manutenção, o equipamento, o tipo de manutenção, se é preventiva, corretiva ou de inspeção, status dessa manutenção, a disciplina, se é elétrica ou mecânica, a data programada para realizar, a data de realizado, a gerência e o HH que eu vou utilizar em cada uma dessas manutenções. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, por exemplo, uma medida que some o HH. Ah, Elias, tem gente que se pergunta, eu preciso mostrar o HH por gerência ou por equipamento. A pessoa já vem com aquela mentalidade de Excel em que ela quer criar um cálculo que já faça isso resumindo para ela. Muitas pessoas vêm ali do conte-se, soma-se, eu preciso colocar uma condição lá dentro do cálculo para gerar o que eu quero. Preste atenção que a gente vai substituir tudo isso por contextos dentro do Power BI. Então vamos lá. Para criar uma medida, você pode vir aqui em modelagem, certo? E ter a opção de nova medida. Ou você pode vir com o botão direito aqui e também tem a opção nova medida, ok? Eu vou criar aqui uma nova medida e vai abrir esse painel de fórmulas na parte superior. Vamos lá. Então eu vou criar uma medida, você apaga aqui e dá um nome para ela. No caso, eu quero dar um nome para ela de soma de HH. Só quero que essa medida faça isso. Eu não quero que ela me mostre mais nada. Eu quero que ela some o HH. E aqui, na linguagem DAX, é bem simples. Você vai digitar a fórmula sum, ok? Sum. E você vai chamar a tabela que você quer. No caso, a minha tabela, o nome dela é tabela 1, certo? Vou dar um tab, tabela 1. Abre chave e escolhe a coluna que você quer. Então, aqui eu tenho a coluna de HH, tab novamente e fecho. Pronto. Acabei de criar uma medida que soma o HH. Perfeito. Elias, como que eu vou mostrar os grafiquinhos e tudo mais? Calma que a gente vai chegar lá. Olha que interessante. Vamos começar a criar contextos para a nossa medida. Olha que legal. Contexto número 1. Vou criar aqui um gráfico de barras, ok? Um gráfico de barras vai ser o nosso contexto número 1. Vou criar aqui um gráfico de rosca, vai ser o nosso contexto número 2. E por último, eu vou colocar aqui uma matriz,
Vou usar uma matriz. Elias, o contexto está pronto? Não, isso aqui não é o contexto, tá, gente? Ele faz parte do contexto. O tipo de gráfico faz parte do contexto. O contexto mesmo vai entrar agora. Eu quero a soma de HH por gerência. Olha o que eu vou fazer. Vou vir aqui, seleciono o meu gráfico, venho aqui em adicionar dados ao visual, vou procurar aqui a coluna de gerência. Arrasto ela até o eixo X. Pronto. Então, olha só, eu tenho aqui a gerência no eixo X e eu vou colocar a minha medida no eixo Y. E olha o que vai acontecer. Agora eu tenho o HH por gerência. Essa gerência tem 891, essa tem 862. Vem aqui em formatar visual, vamos adicionar um rótulo de dados, ok? E está aqui o HH. Elias, mas eu quero o HH que não foi realizado. Eu quero o HH pendente, por exemplo. Você vem aqui na sua aba de filtros e coloca um filtro. Olha só. Vou abrir aqui o filtro, ok? E vou colocar um filtro aqui só do que eu não quero. Eu tenho uma coluna chamada de status. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar ela aqui no filtro deste visual. Eu quero as atrasadas, as concluídas, em andamento ou pendentes. Vamos colocar as pendentes. Olha só. Agora eu tenho o HH pendente a ser executado por gerência. Olha como a medida se adaptou nesse contexto. Segundo contexto, eu tenho aqui uma matriz. O que eu vou fazer nessa matriz? Seleciono a matriz, venho aqui em adicionar dados, vou colocar aqui a disciplina na linha, ok? Não, vou colocar a disciplina na coluna, vamos lá. Coloquei elétrica e mecânica nas colunas. Vou colocar nas linhas o equipamento. Vamos lá. Equipamento. O que aconteceu? Eu tenho aqui agora britadores, caminhões, escavadeiras, perfuratriz, trator, elétrica e mecânica. Olha que ambiente que eu estou criando. E aí eu venho aqui. Qual é a minha medida? Soma de HH, coloco em valores. Olha só. Agora eu tenho o HH por equipamento, por disciplina. Elias, aí está geral, está somando o HH de forma total. Qual o HH realizado? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um filtro aqui nesse visual. Você abre a aba filtros. Filtros neste visual, você vai selecionar aqui, filtros neste visual. Vou colocar o status aqui e vou filtrar o que já foi realizado. Eu tenho agora os equipamentos, as disciplinas e o HH que foi realizado de manutenção em cada um desses. Então, criei um contexto totalmente diferente do primeiro e a medida se adaptou a ele. Vamos para um contexto número 3, um gráfico de rosca. Eu quero saber aqui se as minhas manutenções são mais preventivas ou corretivas ou de inspeção. Então, o que eu faço? Tipo de manutenção, jogo aqui em legenda, ok? Ó, já apareceu aqui, corretiva, inspeção e preventiva. E venho aqui na minha medida e coloco nos valores. Olha só o meu novo contexto e a medida funcionando para os três. Eu tenho aqui inspeção, preventiva, corretiva. De novo, é o que está pendente, é o que foi realizado, é o que falta ser feito. Vou colocar um filtro aqui também. Então, vou pegar aqui o status, colocar no filtro e vou colocar aqui o que está atrasado. Olha o que acontece. Eu tenho manutenções que estão em atraso, corretivas e preventivas. Olha só. Mas aí, poxa, Elias, eu quero ver outra. Você filtra aqui as concluídas. Em andamento, como que tá? Então, olha, tem em andamento muito mais corretivas, preventivas ou de inspeção. Então, dá para você personalizar de muitas formas. E olha a facilidade que é trabalhar com medidas. Porque se você estava no Excel, você tinha que criar uma coluna para cada coisa ou calcular cada valor desse em uma célula individual, certo? Aqui no Power BI não, ela vai se adaptar ao contexto. Então vamos supor que eu não queira somar HH, eu queira saber quantidade de OMs. Eu posso criar uma medida aqui chamada, em vez de soma, vou criar uma nova aqui, tá? Vou criar uma nova medida.
eu vou criar uma medida chamada quantidade. Vamos lá? Quantidade de notas. Quantidade de OMs. Pronto. Eu quero saber quantidade, eu não quero somar. Como que eu sei quantidade? É só eu contar as linhas, correto? Então, fórmulazinha em DAX, count rows. Olha aqui. Count rows e seleciono a tabela que eu quero. Não preciso de mais nada para essa medida. Absolutamente mais nada. A tabela que eu tenho é a tabela 1, ok? Ó, quando é a tabelinha, gente, vai aparecer uma tabelinha aqui, tá? Um símbolo de tabelinha. Dei OK na tabelinha. OK. Minha medida, que conta as linhas da tabela, está criada. Serve exatamente igual. Vou clicar em todos os contextos e vou remover aqui, ó, a soma e vou colocar a quantidade. Olha só, mesma coisa. Agora eu não tenho soma de HH, eu tenho quantidade. Nesse segundo contexto, também vou tirar aqui a soma de HH, vou colocar a quantidade. Aqui, por tipo de manutenção, vou tirar aqui o HH e colocar a minha medida. E ela se adaptou aos contextos. Ok? Para você que está iniciando, esse é o principal conceito. Se aprofunde nas medidas, tá? Aqui nesse canal vai ter muito conteúdo ensinando a você trabalhar com medidas. Ah, quero fazer curva S. Curva S é medida dentro de um contexto, tá? Ah, todos os indicadores que você vai precisar calcular, eles serão medidas, ok? São valores, são cálculos dinâmicos que vão se adaptar. O que as pessoas geralmente fazem quando começam um curso de Power BI? Elas vão lá, aprendem a mexer, a carregar os dados, aprendem Power Query, começam a mover as coisas para lá e para cá dentro dos gráficos, gerar alguns gráficos. E ficam com medo de chegar na linguagem DAX, com medo de chegar na modelagem, nas medidas. Só que, gente, quem entende isso, esse conceito, evolui. Passa de um iniciante para uma pessoa que realmente sabe. Então, já deixa o like se esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve nesse canal que a gente vai ter muito mais conteúdos que vai ajudar você a evoluir, a crescer. E eu quero te explicar da melhor forma, de forma clara, objetiva e simples para você entender de verdade Power BI. Eu sei que todo mundo pode aprender essa ferramenta. E a minha diferença é que eu vou focar aqui em áreas que eu sei que são muito procuradas, mas que quase ninguém ensina. Isso eu estou falando de manutenção, eu estou falando de engenharia, eu estou falando de projetos de engenharia, estou falando em projetos de manutenção, de grandes paradas e essas coisas que poucos ensinam por aí. Chega de Power BI de vendas, ninguém aguenta mais, não existe tanto vendedor desse jeito querendo usar Power BI. Brincadeira. Se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, manda ele para um amigo que está aprendendo Power BI aí. Se inscreve, não esquece disso. E se você está com dificuldade de desenvolver seu dashboard, já tentou, já fez alguns cursos, e o pessoal está te pressionando e você precisa mostrar serviço, você precisa fazer um dashboard e você está meio travado porque seu banco de dados é muito complicado, é muito complexo, eu posso te ajudar, deixa eu te ajudar. Então, aqui no link dos comentários, tem o meu número para você falar comigo. A minha mentoria, eu ajudo pessoas a destravarem, a aprender o que realmente importa para você saber fazer dashboards em qualquer que seja o tipo de dados, ou qualquer que seja o serviço, ou qualquer que seja o tipo de atividade. Eu vou te ensinar o necessário, o essencial, direto ao ponto, para você parar de ficar travado e aprender de vez essa ferramenta que vai realmente fazer você se destacar no mercado de trabalho. Então não perde tempo, manda uma mensagem para mim aí, a gente marca uma conversa gratuita para a gente falar sobre isso, se eu posso te ajudar, ok? Então, obrigado pela sua atenção, beijão e tchau, tchau.